alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E chegou o momento agora do nível 2 da educação para jovens e adultos. Vem comigo para a nossa aula de hoje, que falaremos sobre cartas, algumas correspondências. Vamos lá? Só que antes, vamos retomar o conteúdo de aulas que vimos anteriormente. Falamos aí da intertextualidade e falamos também da intertextualidade no dia a dia, que é, ao escrever um texto ou contar uma história, podemos utilizar nossa bagagem de conhecimentos e assim enriquecer o nosso discurso, enriquecer o nosso repertório. Ou seja, quando estamos escrevendo uma redação, por exemplo, nós temos aí já um certo conhecimento e podemos utilizar este conhecimento tratando de assuntos, o qual o tema é pedido, por exemplo, ou quando contamos algo que nós assistimos, certo? Utilizar conhecimento acerca de um assunto e parafrasear ou citar autores e suas obras. E nós falamos também da intertextualidade quando acontece o diálogo entre diferentes linguagens. Veja bem, Nosso Céu aqui é um trechinho, tá, da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, nós temos a obra aí de Gonçalves Dias e temos um trechinho do nosso hino nacional, que diz o seguinte: teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Igual nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ou seja, houve aí a intertextualidade da obra de Gonçalves Dias com o nosso hino nacional, né? Que é uma música que é cantada. E agora, para a aula de hoje, eu convido para a leitura de uma carta pessoal. Vamos lá? Olha só. A carta tem a data aí, tem a cidade de Fortaleza, 11 de abril de 2020. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Se cuide e fica em casa. De sua filha, que te ama muito, Rochelle. Vejam bem, quando trata de uma carta pessoal, nós sabemos que não tem necessidade de uma formalidade, certo? Apesar que utilizamos aí a linguagem padrão da língua portuguesa. Quando eu falo a linguagem padrão, eu quero dizer que é a linguagem que todos os falantes da língua portuguesa podem compreender, não é mesmo? Mas é uma carta pessoal de filha para mãe, então não tem muita formalidade, não é mesmo? Nós sabemos que no nosso dia a dia lidamos aí com algumas correspondências, não só cartas, não é mesmo? Vamos ver, carta pessoal, que é um exemplo do que acabamos de ler, boletos, esse tipo de correspondência é necessária,
É agradável? Não, mas é necessária. Comunicados de órgãos públicos também pode ser uma correspondência. Uma carta comercial também é correspondência. E e-mails. Sim, e-mails são correspondências eletrônicas, certo? Continuando aqui, carta. Eu trouxe aqui a definição da palavra carta, segundo o dicio.com.br. Carta: correspondência, mensagem escrita ou impressa que se envia a alguém, a uma instituição ou a uma empresa para comunicar alguma coisa. O conteúdo dessa mensagem normalmente inserido num envelope selado, certo? E falando aí de diferentes correspondências que podem aparecer na nossa caixinha de correio, falamos aí, vimos uma carta pessoal, não foi mesmo? E para que servem as cartas pessoais? Quais são os objetivos de uma carta pessoal? Vamos ver. Ó, ela pode ser utilizada para dar notícia e receber notícias de alguém. Pode matar saudades. Você concorda que dá para matar saudades através de uma carta? Eu não, mas era a definição aí do conteúdo. E também declarar amor, como foi o caso de um bilhetinho que vimos aí, de uma declaração de amor à mãe. E as cartas comerciais, quais são os objetivos desse tipo de carta? Ó, elas podem aparecer na nossa caixinha de correio também? Podem, por que não? Vejam bem, já as cartas comerciais vão apresentar uma linguagem mais formal, dentro aí da norma padrão da língua portuguesa. E ela pode ser trocada entre empresas, filiais e matrizes, certo? Ou empresas do mesmo ramo ou empresas de ramos diferentes, né? Já que são cartas comerciais. E ela pode ser enviada também da empresa para os clientes, oferecendo aí uma promoção ou um serviço, certo? Essas são as chamadas cartas comerciais. E cartas de reclamação ou então solicitação, como é, para que servem, qual é o objetivo desse tipo de carta? Vamos ver? Ó, no caso de reclamação, queixas ou denúncias, queixas por uma queimada perto de sua casa, um animal abandonado, denúncia por abandono de animais, certo? Isso a gente pode registrar através aí de uma carta de reclamação. Ou então, no caso de solicitação, fazer um pedido através de uma carta de solicitação. Por exemplo, o recebimento de salário-desemprego, você pode solicitar. A solicitação também do salário-maternidade, no caso aí de mamães autônomas, certo? E correspondências oficiais, quais são, o que são, né? Vamos ver, olha só, certidões, todo tipo de certidão que é aí oficializada são correspondências oficiais, por mais que não chegue aí na sua caixinha do correio, mas trata-se de uma correspondência oficial, de um documento oficial. Convocações também, aí sim, você pode receber aí uma convocação, e sim, é uma correspondência oficial. E editais, qualquer tipo de edital, edital de processo seletivo, edital para concursos,
também são correspondências oficiais que vão trazer aí regras, conteúdos, uma série de informações. Agora eu convido para uma leitura aqui de um trechinho de quais são os objetivos do PROCON. Vamos lá. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, tem por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores do Estado de São Paulo. Para tanto, conta com o apoio de um grupo técnico multidisciplinar que desenvolve atividades nas mais diversas áreas de atuação, tais como item 1, educação para o consumo. Item 2, recebimento e processamento de reclamações administrativas, individuais e coletivas contra fornecedores de bens ou serviços. Item 3, orientação aos consumidores e fornecedores acerca de seus direitos e obrigações nas relações de consumo. Item 4, fiscalização do mercado consumidor para fazer cumprir as determinações da legislação de defesa do consumidor. Item 5, acompanhamento e propositura de ações judiciais coletivas. E entre esses itens tem outra infinidade, né, dos objetivos do PROCON, né, que é a Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor. O que a gente utiliza? Para que a gente utilizaria aí o PROCON? Para que a gente procuraria o PROCON, certo? Dentro aí das cartas, dos tipos de cartas que são utilizadas em espaços públicos, né? Nós podemos reclamar ou reivindicar, podemos fazer um pedido ou um agradecimento, dependendo aí do contexto, né, da situação, fazer um agradecimento ou até mesmo oferecer um serviço, entre aí as suas correspondências, certo? Diferentemente das cartas pessoais, as cartas que circulam em espaços públicos têm formas mais ou menos fixas de organização e exigem o uso de uma linguagem mais formal, certo? Vai exigir aí um texto correto, com uma boa pontuação, uma boa paragrafação, o uso aí de concordância nominal, concordância verbal, certo? E o texto, ele deve ter clareza e objetividade. Então, a gente utiliza aí a norma padrão da língua portuguesa em que todos os usuários da língua possam compreender, certo? E as cartas aí de reclamações, correspondências de reclamações, né? Reclamar vem da palavra latina reclamare e significa gritar, protestar, exclamar em sinal de oposição àquilo que está reclamando, claro. A reclamação é um direito, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma maneira de se proteger das mais variadas situações do dia a dia. Por exemplo, serviços que foram pagos e não prestados, compras que não deram certo, direitos que não foram respeitados e muitas outras situações. E é por isso que o PROCON, que divulga aí os seus objetivos, é para isso que a gente
pode procurar. Olha os tipos de reclamação que podemos encontrar. Reclamações de produtos, por exemplo, móveis. Você comprou um móvel e ele veio com um defeito, é um direito seu reclamar. Aparelhos eletrônicos e até vestuários, um calçado que você compra apresentou um defeito, você pode ir até o comerciante, a loja, e falar, olha, está com defeito e tal. Aí pode haver aí uma possível troca. Assuntos financeiros, né? Como os tipos de reclamação acerca de assuntos financeiros. Por exemplo, com bancos, com seguradoras. E quando temos aí reclamações de serviços essenciais, por exemplo, telecomunicações, aí a operadora do seu telefone, a internet, energia elétrica, no caso nosso aqui em Minas Gerais, com a CEMIG, e saneamento básico. Então, tá vendo quantos serviços, né, produtos e assuntos podemos aí ter uma reclamação e como devemos procurar. Lembrando que a gente deve estar dentro do nosso direito, mas de acordo com as regras estabelecidas, certo? E a nossa aula de hoje, o que falamos, o que foi tratado na nossa aula? Nós falamos sobre cartas. Começamos falando aí sobre uma carta pessoal, fizemos a leitura de uma carta pessoal, certo? E falamos também das cartas comerciais, onde elas circulam, como elas circulam, não é mesmo? E falamos também de diferentes correspondências que circulam na nossa sociedade, que utilizamos, não é mesmo? E falamos aí da reclamação, sobre reivindicar, de como reivindicar os seus direitos com o PROCON. Não é mesmo? E essa foi a nossa aula de hoje. E eu quero saber, antes de me despedir, você já escreveu uma carta? Tem o hábito de escrever e receber cartas? Eu quero saber. Hoje, com a tecnologia, a gente não tem mais o hábito de escrever, mas faz muito bem escrever, nem que seja para si mesmo, certo? Fica a dica. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!